E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje eu vim comentar com vocês um pouquinho mais sobre o filme A Menina que Matou os Pais, A Confissão, que chegou no Prime Video no dia 27 de outubro de 2023. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não esquece de sair vídeo novo aqui no canal todas as quintas-feiras às 7 horas da noite e também de me seguir nesse Instagram que está aparecendo aqui na tela, porque lá, meus amigos, os surtos e as novidades são em tempo real. Então quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo de livros, séries e filmes, me segue lá e não perca nenhuma novidade. Então bora lá falar de mais um filme dessa obra-prima que é a trilogia de filmes que foi desenvolvida e criada para contar a história de um famosíssimo caso que aconteceu aqui no Brasil em 31 de outubro de 2002, o caso Suzane Hohenstaufen. Bom, vamos falar primeiro do contexto geral do filme, ficha técnica, o que eu achei, se eu não gostei, e depois a gente afunila um pouquinho ali mais no caso em si para contextualizar vocês sobre ele. Bom, meados de 2021, há 2 anos atrás, foi liberado pra gente no Amazon Prime Video A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Foram os filmes produzidos que contam a versão da Suzane Hohenstaufen e a versão do Daniel Cravinhos diante de todo o caso, e foram obras que foram criadas para serem passadas no cinema. Porém, na época a pandemia estourou, o Prime Video comprou os direitos e distribuiu aqui no Brasil e fez o maior sucesso na época, tanto que trouxe o caso colocou o caso em muita relevância de novo. Agora, novamente, 2 anos depois aí, foi lançado A Menina que Matou os Pais, A Confissão, colocando novamente o caso da Suzane Hohenstaufen em muita relevância e em todos os cantos na mídia. Então tá todo mundo falando isso em todo no mesmo lugar ao mesmo tempo, só se fala do caso, só se comenta sobre o caso. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é contado nesse terceiro filme. Bom, nessa terceira parte da história, a gente vai entender como aconteceu a investigação do crime em si. A gente sabe que foi tentado parecer um latrocínio, que é um roubo seguido de assassinato, porém eles não conseguiram, porque eles deixaram algumas deixas ali. Então a gente viu como funcionou toda a questão da investigação criminal que foi feito pelos policiais responsáveis do caso na época. Então tudo começou quando eles foram na casa deles, após o chamado, eles viram que os pais, o Manfred e a Marisa, estavam mortos, comunicaram a Suzana, o Andréas e o Daniel. A Suzana olhou pra cara deles e falou: e o que a gente faz agora? E aí eles já começaram a achar estranho. Então no dia seguinte, eles foram à delegacia prestar depoimento. E aí a delegada deu um clique, ela falou assim: que estranho, né? As histórias parecem bem combinadinhas, mas se a gente prestar bem atenção nos detalhes, a gente pega algumas mentiras. Então vamos separar os 3 e vamos a fundo aí nessa história. E foi o que eles fizeram. Eles começaram a falar com os 3 separadamente e entrar em assuntos muito específicos que, se não fossem verdade, eles não conseguiriam manter o papel. Por exemplo, pra Suzane, ela pergunta: vocês usavam drogas? Você consumia drogas? Ela: sim, de vez em quando a gente fumava. Sim, o que é um baseadinho, né? Só pra relaxar. E pro Daniel, quando ela faz essa pergunta, falou: não, jamais, que isso? Drogas? Eu? Nunca. Nossa senhora, não tá, mas jamais. Meu Deus. Não odeio. Então ela foi pegando essas nuances e também gafes que eram deixadas pelos personagens, como por exemplo, logo de cara ela pergunta se poderia vender os carros dos pais. Ela vai tem uma cena que ela vai até as latas de lixo e pega as caixinhas das joias que supostamente haviam sido roubadas pelos assassinos dos pais, né, do latrocínio que eles meio que tentaram forjar. Dias depois do crime, da morte dos pais dela, a polícia chega até a casa dela para investigar. Eles estão fazendo uma festa de arromba na piscina, pulando, gritando e comemorando. Então foram muitas coisinhas que juntas formaram o caso, que eles conseguiram colocar os pontos nos devidos is e descobrir de fato quem tinha cometido esse latrocínio, que na verdade se tornou um parricídio. Na época, Suzane e Daniel receberam uma pena de 39 anos de prisão
com regime fechado e o Christian recebeu uma pena de 38 anos. Vale ressaltar que hoje os 3 estão em regime aberto, que, pelo que eu entendi, que tipo, eles ainda estão cumprindo pena, mas eles foram reinseridos na sociedade, onde eles podem trabalhar, eles podem estudar, porém, à noite eles precisam voltar para o presídio para terminar o cumprimento geral desta pena. O filme foi autorizado por ninguém mais, ninguém menos que Lana Casoy e Rafael Montes. A Lana Casoy é uma investigadora extremamente relevante no cenário brasileiro aí da polícia. E o Rafa Montes é o mestre do thriller e dos livros de crimes e assassinatos da ficção aqui no Brasil. Então juntaram uma dupla infalível. A Lana Casoy também tem um selo na Dark Side de True Crime e ela tem um livro chamado Arquivos de Família, onde ela explora mais detalhes sobre o caso Hohenstaufen e o caso Isabella Nardoni. Então, juntos, eles roteirizaram esses filmes que são 100% baseados nos autos do processo. Tanto que a Carla Dias diz em entrevista que tinha falas que ela tinha que falar que vinham em aspas. Nesses casos, ela não podia mudar nem a respiração, porque tinha que passar a mesma veracidade que foi visto na época dos julgamentos, que aconteceu em 2006, 4 anos depois do caso. Bom, o filme também é dirigido por um cara brilhante, que é o Maurício Essa, e os 3 papéis principais ali ficou de responsabilidade da Carla Dias, do Leonardo Bittencourt e do Alan de Souza, que assim, não tem nem palavras para dizer o que eles fizeram nas telas. Os 3 estão impecáveis e em todo momento que eles podem enaltecer esses personagens, eles fazem isso. Foi a primeira grande protagonista da Carla Dias e ela contou como foi o processo de preparação, tanto que o Leonardo Bittencourt, logo após ali o lançamento do filme, postou nas suas redes sociais um vídeo mostrando como funcionou essa preparação, que foi uma preparação pesada, intensa, porque não é apenas um filme de um caso de assassinato, é um filme de um caso de parricídio que aconteceu de fato aqui no país, de extrema relevância. Então tinha que ter um certo cuidado nas nuances, do jeito dos atores mesmo interpretar e encarnar os personagens. Então isso eu achei muito interessante. Vale ressaltar também uma curiosidade, que os 3 filmes foram gravados ao mesmo tempo. Então as duas partes principais da história, que é o Daniel Cravinhos e a Suzane Hohenstaufen, interpretados por Leonardo Bittencourt e Carla Dias, tiveram que fazer tipo uma espécie de papel de gêmeos, porque em um filme a Suzane era aquela menina frágil, manipulável, que não sabia o que estava acontecendo, oh meu Deus. No outro filme ela é a pessoa ruim, manipuladora, que drogava, influenciava, fazia a cabeça das pessoas, reduzia as pessoas. Então ela conta que foi bem difícil essa complexidade das personagens, que a gente pode considerar 2 ali, tendo em vista como que foi feito a história em si. Vale ressaltar também que nesse novo filme, por se tratar de uma parte mais investigativa da história, tiveram a inclusão de figuras importantes como o investigador Salada, que participou da época do caso, e também teve os outros delegados que ficaram responsáveis por interrogar cada uma das partes do caso, o perito responsável por analisar o corpo ali do Manfred e da Marisa Hohenstaufen e descobrir a forma com que de fato eles morreram, e também teve a delegada responsável pelo caso. Assim, é um filme bem complicado de falar sem fugir muito da realidade, porque ele aborda um tema muito sério, ele aborda um caso muito sério que aconteceu no país, e quando ele foi anunciado pela primeira vez, foi se comentado na época que, tipo, cadê a responsabilidade deles estarem fazendo um filme dessa temática para um país como o nosso, sabe? E foi falado também ao mesmo tempo que foi comentado isso, que a partir de um certo momento todos os casos podem ser transformados em obras de ficção, que foi o que eles fizeram. E é de extrema relevância, porque é um caso como esse dificilmente ocorre onde ele ocorreu, no bairro de um bairro rico de classe média alta de São Paulo. Porque a Ilana Casoy mesmo fala, ao mesmo tempo que este caso aconteceu, outros 5 casos iguaizinhos a esse estavam acontecendo nas periferias no país. Então é um caso de relevância, é um caso que foge um pouco ali da realidade que ele costuma acontecer. Então é importante para a gente entender como funciona e como a polícia agiu e como ela age em casos como esse.
Se a gente for falar aqui da atuação dos atores, a gente vai ficar até amanhã, porque eles foram impecáveis. A Carla Dias está maravilhosa, o Leonardo tá maravilhoso e o Alan de Souza também. Falo especificamente da cena que eles estão sendo interrogados. Na cena que a Carla tá ali como Suzane sendo interrogada pela delegada, que ela começa a sugar ela e ela fala, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, a gente não tem nada a ver com isso. O Daniel com a cara lavada dele falando que foi tudo culpa do Christian, ele que pague. E depois ele falando, eu fiz isso tudo sozinho. Então, e o próprio Christian ali vendo no desespero que ele teria que confessar de fato o que ele fez. Foi impecável, foi uma obra do cinema brasileiro e eu acho que vem muitos prêmios aí junto com esse filme. Então, me conte aqui nos comentários se você gosta desse tipo de filme, o que você achou desse filme, se você achou que precisava, se você achou que não precisava e que outros tipos de filmes você quer que eu traga a análise completinha aqui no canal pra vocês, tá bom? Então o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de comentar qual é a sua cena favorita de A Menina que Matou os Pais, A Confissão, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês, até a próxima semana e tchau!